É, gente, tecnologia aqui tá nos pegando pelas pernas, hein? Deixa eu ver aqui se a gente... Aqui. Então, aí, pessoal. Perguntei se tá passando. Só acessando de novo. Só acessando. Aí. Beleza, Augusto. Ricardo. Ju. Obrigado. Caio. Valeu. Agora é só esperar o pessoal entrar, hein? Será que foi seu Felipe ou a Gabriela? Thaís, o Chico entrou também. Tem gente que tá comprado em hoje, será? Aqui é a Juliana, o Gabriela e o Felipe. Leandro 12. Só já tá perguntando do Pablo aí, fez a live com a gente, o médico investidor que fez a live com a gente. Será que ele tá aí? Obrigado aí, pessoal que tá entrando. Perdão aí as questões tecnológicas aí. Próxima vez a gente vai ter Gabriela daqui a pouquinho tá entrando. O Pablo deve estar comprando o IBR, o Ricardo. Será? Olá, Gabriela, estão me ouvindo? Gabriela. Maravilha, Problema de... que bom. Bom dia, pessoal. De volta. A gente vai... Vamos lá. Nós vamos manter gravado também, tá? Essa casos, os primeiros casos de gestão independente, né? Tem um estudo lógica, né? Que tem um desempenho aí, teve, né? Um desempenho bastante interessante ao longo dos anos, se não me engano, 4.700%, algo nesse sentido, contra 3.500 do Ibovespa. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o fundo ficou bem conhecido ali no livro Fora da Curva, né, Gabriel? Se puder apresentar o pessoal a casa, falar um pouquinho da história de vocês, eu acho que seria interessante. Tem alguns clientes que estão aqui que já investem no Opportunity, mas para aqueles que não estão, não conhecem a casa, acho que seria interessante falar um pouquinho sobre ela. Claro. Bom, muito obrigada aí pela oportunidade. Se por acaso a conexão falhar, por favor me avisem. É um prazer aí estar com vocês. Eu acho que o que mudou aí recentemente é essa maior proximidade que a gente tem aí com os clientes via live, né? Acho que se tem algo positivo nisso, é a gente conseguir realmente estar mais próximo dos clientes. Nunca tive a oportunidade de ir para Cuiabá, mas acho que assim que passar, a ideia é a gente fazer algo presencial também. Obrigada por organizar. Bom, falando um pouco sobre o Opportunity é uma casa de gestão bem antiga, a gente já está há 25 anos no mercado. A gente também começou a fazer a gestão
de fundos de ação lá em 94, então a gente tem uma expertise, um DNA de ações muito grande. Nosso sócio fundador, Dório Ferma, ele tem aí quase 50 anos de experiência no mercado de ações. E depois a gente começou a fazer a gestão de fundos multimercados. Então, hoje a casa ela conta com 25 pessoas na área de investimentos, exclusivamente dedicada só à área de investimentos. Então, estou falando aí de mesa, análise macro, análise micro. É uma das casas mais robustas em termos de pessoal, né, e de senioridade também dessa equipe. E a gente tem hoje cerca de 30 bi sobre patrimônio nesses fundos de ações e fundos multimercados. Então, isso também nos coloca aí entre um dos maiores assets independentes do Brasil. Show de bola, Gabriela. Obrigado novamente aí. E o convite com certeza está aberto aí para receber vocês. Vai ser uma honra vir aqui a Cuiabá e receber a gente, poder receber vocês aqui. Começando aí, para a pessoa entender as dificuldades que uma asset passa desde 94 aberta no Brasil. Eu acho que é importante as pessoas entenderem como é que funciona uma gestora tão tradicional em comparação com o que a gente viu nesses últimos 3 anos, nós sendo gestora de tudo quanto é lado, informando performances irreais, que a gente viu que agora a água baixou, a gente viu quem estava nu, né? Então é interessante falar como é que funciona a Opportunity. Nós sabemos aqui internamente que o foco é macro, né? Temos uma muito forte macroeconomia, mas é interessante falar da filosofia que a Opportunity tem nesses mercados que já passaram aí por várias crises. Claro. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais realmente do Opportunity. O tamanho, porque a gente consegue trazer uma equipe muito qualificada para trabalhar conosco, e a longevidade. Então, eu acho que assim, durante 25 anos, a gente conseguiu ter e ver todos os tipos de crise possíveis, né? A gente achava que já tinha visto tudo. A crise de doença, acho que foi a primeira vez aí nos 25 anos, mas realmente nos dá bastante experiência, porque principalmente na parte de controle de risco. Então, a gente sabe, a gente aí, ao longo desse tempo, a gente passou aí por bolha da internet, crise da Rússia, crise da Ásia, impeachments no Brasil, né? Coisas mais recentes como Joesley, greve dos caminhoneiros. Então, a gente sabe que o que é importante nesse momento de crise é você ter um portfólio com bastante liquidez, para você não ter que ficar preso às suas posições, né? Então, um portfólio que você possa sair a qualquer momento. Você ter um nível de alavancagem muito adequado. Então, a gente sempre trabalhou, não só nas crises, porque a gente não consegue prever quando ela vai vir, né? Mas a gente sempre trabalhou com um nível de alavancagem muito controlado, tá? E muito comedido. Então, a gente praticamente faz alavancagem apenas nos mercados de juros, em posições sempre super controladas. E eu acho que é isso que a experiência nos trouxe. A gente tem que saber estar com um portfólio adequado para conseguir ultrapassar a crise e ter fôlego para aumentar nos momentos que a gente achar que já dá para aumentar. E aí, sobre aumentar, a gente está começando bem devagarzinho nos fundos macro a fazer um aumento nas posições. A gente vai falar um pouco aí sobre o cenário, mas de uma forma muito cautelosa e sem pressa alguma. Então, a gente não tem receio, não tem medo de perder aí essa primeira pernada que o mercado pode dar, porque a gente sabe também que a gente ainda está num nível que a gente pode cair aí 10%, 15%, como já aconteceu há algumas semanas atrás, né? A gente sabe que não vai ser uma linha reta essa volta. Perfeito. Semana passada a gente até estava com o pessoal também da ZQuest, né? E uma das coisas que ele falou é que não dá para tentar ser super-herói nesse momento, né? E o negócio fica, poxa, como que eu vou aproveitar esse momento para fazer o aumento de classes um pouco mais arrojadas, como o mercado de ação, né? Então, acho que tem muita gente se perguntando isso, né? E tem uma parcela de pessoas que entraram lá no topo, né?
classes de variável que também sofreu, né? Que agora está um pouco congelado, né? Em assumir um pouco de risco nesse momento. Isso aqui eu acho que é bem isso que vocês estão fazendo agora, aproveitando esse primeiro momento para montar uma posição, se eu não me engano, gradual, que você falou, pequena, mas gradual, né? E quando se sentir confortável, vocês vão aumentando mais a posição. Seria isso, né? Exatamente. Eu acho que para o investidor que está pensando nas suas alocações, infelizmente essa parte técnica do mercado também foi bem ruim, né? Porque a gente pegou aí um movimento de que muita gente entrou na bolsa em novembro, dezembro, quando os preços já estavam bem esticados, e aí pegaram, enfim, uma queda na veia, né? Então, realmente teve gente que alocou mais do que poderia. Eu acho que o movimento de migração da renda fixa para a Bolsa, ela vai continuar, porque os juros aí vão continuar num patamar até mais baixo do que a gente imaginava. Mas eu acho que assim, quem conseguiu ficar, a lição que se tira você só pode botar em risco o que você tem para o horizonte mais longo, né? O dinheiro que você precisa daqui a 6 meses, daqui a um ano, não coloque em risco, porque realmente a gente não sabe o que pode acontecer. A crise nunca, ela nunca dá sinais de que vai acontecer, né? Essa crise, principalmente, diferente da de 2008, que a gente começou vendo alguns sinais, né? Antes dela, essa crise ela começou ali depois do Carnaval e foi realmente quedas muito expressivas, né? A gente teve esse circuit breaks aí no mercado americano, no mercado brasileiro, de modo que não dava nem tempo do investidor ter algum tipo de proteção. Então, eu acho que a lição que fica para o investidor tome sim risco, mas tome no montante que você vai aguentar carregar por um período mais longo, num período de 3 anos. Legal, Gabriela. Está nos ouvindo bem? Tô sim. Às vezes dá uma congelada, mas acho que tô conseguindo ouvir as perguntas sim. Ótimo. Vamos, olhando diretamente a Opportunity, tem alguns clientes que já estão na live que são clientes principalmente do Opportunity Market e alguns do Opportunity Long Advisor. A Opportunity até está no seu próprio DNA, uma análise macroeconômica forte, firme, e também uma gestão mais simples e direcional. Eu gostaria que falasse um pouquinho como um investidor que está no Opportunity Market e o investidor que ainda não está, porque a gente, nas nossas carteiras recomendadas, por isso a gente escolheu a Dedo, as gestoras são gestoras que nós recomendamos como assessores, sugerimos para os clientes que querem aportar. O que o Opportunity Market hoje vem se posicionando nesse novo cenário? Tá, legal. Bom, primeiro eu vou falar rapidamente como é que a gente está vendo esse cenário, tá? Tem 3 fatores aí importantes que a gente está monitorando. A gente pode dividir aí essa crise em 3 etapas. A etapa que a gente está vivendo agora, né, que é uma etapa muito penosa para a economia, dado que praticamente tudo está fechado, né, só os serviços essenciais estão aí em funcionamento. Então, a gente sabe aí que esse trimestre vai ter uma queda realmente muito, muito expressiva na economia. Depois, outra fase que a gente vai observar é a fase de relaxamento desse lockdown, né? E isso, alguns países, eu acho que levam vantagens em relação ao Brasil, né? Eu acho que os Estados Unidos, apesar de ter números muito expressivos de mortes agora, eu acho que a volta ele tem condições de voltar melhor do que a gente. A tecnologia lá é melhor, o número de testes, os estímulos que eles estão dando para a economia realmente são muito, muito fortes, muito vigorosos para tentar estancar aí um pouco dessa crise. A gente está vendo o Fed fazer medidas aí sem precedentes de ajuda na economia americana. Então, eu acho que nessa volta os Estados Unidos teriam alguma vantagem sobre economias como o Brasil. E a terceira fase, que é um pouco isso do que eu falei de estímulos econômicos, né?
A gente acha que o Brasil está no caminho certo de fazer esses estímulos. A gente tem visto, sim, atuações aí das autoridades monetárias e fiscais tentando conter essa crise, mas o Brasil ele parte de um ponto fiscal muito pior do que os Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, o que a gente fez? Lá no começo do ano, a gente tinha uma posição em bolsa relevante, em Bolsa Brasil, tá? Ao redor de 25% do portfólio do fundo. Estou falando do fundo total, tá? O total, ele é o fundo, é como se fosse a nossa estratégia principal multimercado, tá? E o market, ele é 40% do risco do total, tá? Então, tudo que eu falar em relação ao total, o market ele faz 40% disso, tá? É um fundo de mais baixa vol. Então, para o Opportunity Total, ali no começo do ano, a gente tinha uma posição de mais ou menos de 25% em Bolsa Brasil. A gente, ao longo do ano passado e no começo desse ano, a gente fez... O mercado de juros foi um mercado bem importante para a gente teve uma atribuição bem positiva. A gente pegou bem aí na veia essa queda toda de juros que teve. E em janeiro a gente já estava vendo que aquilo ia ser ali meio que cena dos últimos capítulos, né? Não tinha mais muito o que cortar, e aí a gente diminuiu as posições em juros. Tá? Então, antes da crise, a gente tinha um portfólio que era basicamente Bolsa Brasil e um restinho ali de juros aplicado em vencimentos mais curtos. O que a gente foi fazendo ao longo, depois ali do carnaval, que a situação foi deteriorando, a gente começou a migrar essa parte que a gente tinha em Bolsa Brasil para a Bolsa Americana, tá? Pelas razões que eu falei. Então, a gente acha que os Estados Unidos tem muito espaço aí fiscal para dar estímulos, diferente aí das crises que a gente teve em 2008, a autoridade monetária está reagindo muito mais rapidamente, né? Então, só para lembrar que foi uma crise aí bem importante para a gente em 2008, tinha um delay grande entre os problemas que estavam acontecendo e a atuação do Fed. A gente não está vendo mais isso agora, né? Agora a gente está vendo realmente ações muito contundentes e muito fortes aí das autoridades monetárias para tentar conter essa crise. E outro ponto que a gente acha também que... Oi? A percepção é que o Fed não quer deixar acontecer o que aconteceu em 2008. Então, ele está agindo mais ativamente, de uma forma a precipitar um problema maior, né? Essa percepção que a gente está mais ou menos tendo aqui dentro, né? Essa é a ideia que você... Sim, exatamente. E assim, se teve alguma coisa boa em 2008, né? Lá em 2008 foi uma crise do sistema bancário, né? Os bancos tinham muito ativos que acabaram defotando em suas carteiras, né? Acabaram tendo calotes em suas carteiras. E aí o que aconteceu? Depois de 2008 veio uma série de regulamentações para o sistema bancário mundial e principalmente americano, de que esses bancos tinham que ter limites de risco mais rígidos, né? Então a gente viu aí a Basileia III, o Dodd-Frank, atos que fizeram com que o sistema bancário ficasse muito mais saudável. Então, eu acho que o sistema bancário para essa crise está muito mais saudável do que a gente viu ali em 2008. Então, isso também é um mitigante aí para a crise tão aguda que a gente está tendo, né? Mas, então, como eu ia falando, a gente começou a trocar ações que a gente tinha no Brasil por índice americano. Então, a gente está investido tanto no S&P quanto no Nasdaq, tá? A gente preferiu fazer via índice do que via single names, por ter mais agilidade se precisar sair, tá? Então, como eu disse no começo, a gente está dando preferências para as posições muito simples e muito fáceis de mexer, né? Que a gente tenha muita agilidade para entrar ou sair, tá? Então, hoje a gente tem no portfólio... Derivativos, via como que vocês estão se posicionando? Nessa posição de bolsa americana?
O market, ele tem um veículo no exterior, tá? Então, o market, ele compra esse veículo no exterior e esse veículo no exterior, ele compra S&P e Nasdaq, tá? É assim que é feito. E a gente também tem uma pequena, mas aí é bem pequena mesmo, é algo cerca de 3% do fundo, do total, então, no market, 40% em ações mais específicas do setor de tecnologia americano, tá? A gente acha que esse setor é um dos poucos aí que vão conseguir passar de forma mais amena toda essa crise, né? Então, todo mundo aí que tem enfim, vendas online, que conseguem fazer vendas online, né? A Amazon, o próprio Zoom, tudo isso que a gente vê que é algo que pode conseguir passar melhor pela crise, a gente tem um pouquinho na carteira, tá? Tem uma pergunta aqui que eu estou vendo, se a gente saiu 100% de Bolsa Brasil. Não saímos, não. O que a gente fez foi reduzir. Então, lá no começo do ano, a gente tinha cerca de 25%, e agora a gente tem aproximadamente 20% em S&P, Nasdaq e essa cestinha de ações de tecnologia que eu comentei, e cerca de 14%, um pouquinho menos, 13% ou 12% em Bolsa Brasil, tá? Então foi essa a troca aí que a gente fez. E o incremento que a gente está fazendo, quando eu comentei que a gente começou há cerca de 2 semanas a aumentar um pouquinho o risco do fundo, foi via S&P e Nasdaq, tá? A gente não aumentou aí nada de Bolsa Brasil por enquanto. Legal, então os clientes que já estavam perguntando para a gente que queria entrar, está aí um veículo Opportunity Total ou o próprio marketing para entrar no mercado americano através de uma boa gestora. Inclusive, foi bastante comentado nessas últimas semanas o aumento de posição da Opportunity frente à CVC. Confere isso, qual que se podem comentar, qual que é a lógica por trás dessa posição. Tá, legal. Bom, nas principais plataformas, a gente tem 5 fundos disponíveis, né? São 3 fundos macro multimercados, que é o Market, o Total e um fundo de previdência. E a gente tem 2 da família de ações, que é o Selection e o Long Bias, tá? Nenhum desses 5 fundos entrou na posição de CVC, tá? Os gestores desses fundos optaram por não entrar. Então, a gente tem CVC em outros veículos que a casa tem, veículos que têm mais flexibilidade de gestão, que têm uma visão de mais longo prazo. E, apesar de 10% parecer muito, o CVC não é uma empresa muito grande, né? Então, se você considerar aí que ela vale uns 2 bi, a gente está falando de 200 milhões, que para casa não é uma posição muito relevante, tá? Para casa, 200 milhões é uma posição aí de pequena para média. Então, nos veículos que a gente tem disponíveis, a gente não entrou. É uma posição que é até difícil eu comentar, porque, enfim, não tem nesses veículos que a gente faz a distribuição. Basicamente, assim, a ideia de que era uma empresa que estava muito descontada, ela tem uma marca muito forte, ela sofreu bastante com a crise e aí resolveram montar a posição nesses outros fundos, e a gente não fez nos fundos disponíveis para investimento, para os investidores, porque é uma posição de muito risco também, né? Então, ali, entre o custo e o benefício, a gente não fez ainda para esses outros fundos. Legal. Você falou bastante aí do Opportunity Total, do marketing, que ele também aporta bastante cliente. Depois a gente vai passar aí para o Opportunity Previdência. Ele ele segue qual desses 2 fundos? Ele tem uma linha master, qual? O Opportunity Total, ele segue o Opportunity Total, tá? O Opportunity Previdência, ele busca seguir o Opportunity Total com as restrições da Previdência, tá? Então, ele é um fundo ali com vol entre 5% e 7%, e tem posições no que der sempre iguais à do Total, tá? Às vezes a gente não consegue replicar por conta das restrições da Previdência, mas a ideia é replicar os retornos do Total, no que for possível. Legal.
E você falou então aí das posições entre 17% aí 17 a 20% no S&P Nasdaq, 14, 12, 13% na posição dos brasileiros. Mas e no long bias, como é que está a atuação da Opportunity? Tá, legal. O Long Bias é um fundo que a gente tem uma maior flexibilidade de gestão em relação ao outro long only que a gente tem, né? Então, existe o fundo Opportunity Selection, que é um fundo mais tradicional de ações, que a gente basicamente mantém uma carteira de ações compradas no Brasil, sem fazer muito timing aí de bolsa. E já o Long Bias, a gente tem a flexibilidade de ficar entre 20% e 120%, tá? Para tentar proteger um pouco aí, essas quedas aí que a gente vê no mercado acionário. Ele mexeu bastante na posição, o gestor do Long Bias, ele mexeu bastante, ele fez uso bastante desse timing aí, tanto que o fundo está caindo bem menos do que a bolsa. Hoje ele está com 65% investido no mercado de ações, tá? Então, é um fundo que aí antes da crise, ele estava rodando aí com posições entre 85% e 90%, e quando a gente viu que a crise ia ser mais demorada do que a gente estava pensando, a gente fez uma redução para cerca de 60%. Houve um determinado momento que eu acho que vocês devem se lembrar, há cerca de mais ou menos 3 semanas atrás, que se falou muito na flexibilização do lockdown, né, de fazer um lockdown vertical. Nesse momento, o fundo aumentou as posições de novo, então ele saiu naquela época de cerca de 60% para 85%, mas essa ideia de lockdown vertical foi perdendo um pouco de força, né? A gente viu que a implementação desse lockdown vertical, a ideia parece boa, mas a implementação não é tão simples. E aí a gente voltou novamente para uma posição de cerca de 65%. Tá? E aí, em relação aos setores que compõem essa carteira, a gente passou ali, quando começou a crise, um pente fino na carteira do fundo para tentar tirar as empresas que eram mais alavancadas, que tinham mais chance de não conseguir sobreviver a esse período aí de recessão, né? Então, a gente fez projeções, a gente não pegou simplesmente a foto das empresas que estavam alavancadas e tirou, a gente fez projeções de vendo as novas receitas daquelas empresas, elas iam conseguir sobreviver, e se conseguissem sobreviver, a que custo que elas conseguiriam sobreviver, né? E aí a gente já eram posições que eram pequenas no portfólio, eram cerca de 10% no portfólio que essas empresas representavam, e aí a gente reduziu, aí hoje a gente tem algo 2,5%, 3% dessas empresas mais que vão sofrer mais dificuldades aí durante a crise, tá? Basicamente, no nosso caso, a gente está falando aí de Azul, que era uma posição que a gente tinha e aí reduziu bem, e Via Varejo, tá? E aí, aí fizemos esse pente fino. O que a gente aumentou nesse período? A gente aumentou empresas que a gente acha que vai ter, a gente acha que nesse período os fortes vão ficar mais fortes, né? Então a gente aumentou empresas do setor bancário, então a gente acha que nesse período as fintechs, apesar de ainda ser uma ameaça aos bancos, elas vão perder um pouco de fôlego, né? A gente acha que não vai ter tanto investimento quanto a gente viu aquele ritmo que a gente estava vendo anteriormente. Então a gente aumentou aí as posições em Itaú e Bradesco, principalmente. BTG também é uma posição importante para a gente, já era, tá? E a gente manteve. E a gente também está com posições, um dos maiores setores que a gente está posicionado é o setor de energia elétrica. Então, hoje, cerca de 20% da carteira do Selection, que é o fundo long only, que deve dar aproximadamente uns 12% do long bias, está posicionado no setor de energia elétrica.
Legal, vai ter bastante cliente que vai gostar de ouvir isso. Grandes posições nossas estão no setor de energia também. Acho que é bem isso que a gente estava já passando nesse momento, né? Por empresas que vão sobreviver, né? Tem caixa, baixo endividamento. Acho que muito em linha porque a gente já vem conversando, né? E o que me chamou a atenção foi na agilidade, como os gestores conseguem montar e desfazer das operações, né? Eu acho que isso é muito bacana, porque muitas vezes o investidor, pessoa física, ele fica segurando o papel, né? Então, vai subir, vai subir. Eu vi a varejo, acho que é um dos casos bem emblemático aí, né? Que o pessoal tinha em carteira e às vezes fica com medo de trocar ou realizar porque acha que caiu muito ou acha que vai continuar subindo, não sei o que passa na cabeça, mas não tem essa postura tão ágil como você veio falando aí. Como que vocês fazem esse controle aí? O gestor, ele definiu ali dentro da estrutura da política de investimento, ele executa, vai para outra e não fica amargando. É isso mesmo? Não fica apaixonado aí pelo ativo, né? Não, Mais ou menos essa... nem podemos, né? Não temos amor nenhum às posições. E a gente vê, assim, todos os dias a gente pensa se aquela empresa que a gente tem no portfólio, se a gente compraria ela novamente, né? Acho que é um exercício aí diário que a gente faz. Não comentei também, mas outro setor que a gente até foi bastante ágil, foi o setor de saúde. Então, quando a gente começou a ver ali que a doença ia se estender e que era mais grave aí do que inicialmente a gente estava pensando, a gente diminuiu as posições que a gente tinha no setor de saúde, e isso mudou depois, tá? Então, depois que a gente foi olhar com mais calma e viu que o setor de saúde, apesar de termos mais internações aí por conta do Covid, a gente também está vendo que as consultas estão sendo adiadas, muitos exames estão sendo adiados, cirurgias eletivas vão ficar mais para frente, né? E tem coisas que realmente vão ser adiadas, mas tem coisas que você não vai fazer de novo, né? Então, a pessoa que estava ali um pouco doente, que iria fazer uma consulta e uma série de exames, ela se recupera, ela não vai fazer isso de novo, mais para frente, né? Então, a gente viu que, apesar das internações do Covid, a sinistralidade dessas empresas não está. Então, a gente voltou para o setor de saúde. Hoje ele representa cerca de 10% na carteira do fundo long only. A gente viu também que agora as pessoas estão dando mais importância aos planos de saúde, né? Então, também tem esse lado que as empresas de saúde podem se beneficiar, e aí a gente resolveu aumentar novamente o setor de saúde. Então, realmente, assim, mostra um pouco do que a gente faz. A gente, em geral, tá? Em geral, até assim, na normalidade, a gente faz investimentos muito pensando no longo prazo, tá? Então, quando a gente monta, quando a gente constrói o portfólio, a gente constrói com uma ideia de tentar manter aquela empresa por um período ali de 2, 3 anos, né? Só que acontece uma crise dessas, sem precedentes, em que realmente afeta muito as receitas que a gente tem nas empresas. A gente precisa fazer ali uma revisão do portfólio e se adequar realmente. Tá? Não é uma característica do Opportunity fazer um turnover muito grande na carteira, mas eu acho que esses momentos requerem um turnover, sim, requerem uma revisão da carteira e para a gente ver quais são as empresas que a gente vai conseguir passar bem aí por essa crise. Maravilha. Legal, eu acho que os clientes, para fazer um resumo, ou abordando o que a gente falou aqui, os clientes estão aí querem entrar no mercado internacional. Nós temos aí o veículo Opportunity Total, o Opportunity Market, que estão investindo em SP500 e na Nasdaq, que tem um pouco de bolsa brasileira, ou seja, você está se expondo ao mercado de renda variável internacional e nacional. Para quem está acreditando muito aí em bolsa, temos o Opportunity Long Only aí,
que tá bem posicionado no setor de energia elétrica e agora, como você mesmo diz, continua aí no setor aumentou um pouquinho a exposição no setor de saúde, diminuiu, mas depois aumentou. Isso é importante entender, porque às vezes o investidor, o cliente, a pessoa física, ele percebe que às vezes ele operando somente a carteira dele, ou comprando esses ativos, ele vai fazer tão bem quanto o gestor de fundo. É que a gente fala, você tem que ter o gestor de fundo de investimento como se fosse um advogado da sua carteira, ele está ali defendendo, trabalhando para você todo dia. Então é interessante e é oportunamente uma casa que a gente defende muito. Então os clientes aí têm esse posicionamento junto à opportunity, então, dessas linhas. Para quem quer tem um fundo de previdência para longo prazo, você tem um fundo longo only para a bolsa e você tem um fundo multimercado aí como total. Então, 3 opções aí para você construir sua carteira. Exato. A gente muitas vezes, no momento de estresse, igual agora, de crise, né? Aquele investidor que nunca passou por isso, muitas vezes ele paralisa, né? Ele congela, ele não sabe muito bem o que fazer ou como agir nesses momentos, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode ouvir, na prática, né, como que uma gestora aí com mais de 20 anos, 25 anos ali, pôde agir nesses momentos e como agiu rapidamente. E muitas vezes a gente vê o pessoa física não agir dessa maneira, né? Fica parado, paralisado, travado, até por falta de experiência, falta de conhecimento. Então, por isso a gente fala, o pessoal que está começando, não tem problema nenhum investir diretamente em ativos, né? Mas que, poxa, que eu consiga montar Às vezes eu pego um fundo referência, eu viro cotista desse fundo referência, acompanho as posições dele, a carta deles, como eles vão montando as suas posições, vou aprendendo com eles também, e aos poucos eu vou implicando na minha carteira pessoa física, né? E aí você vai aprendendo e vai crescendo junto, né? Então, aí a gente fala outra vez, né? A importância de ter um gestor, de um processo de aprendizado no mercado de longo prazo, né? Que não fica visando só o curto prazo ali, a bolsa 110, vai para 150, vai para 200 mil pontos, enfim. Mas que tem um processo aí mais claro, mais transparente de aprendizado e de evolução, né? É curioso porque assim, a gente não vê as pessoas se arriscando a serem médicos, a serem dentistas, né? A serem engenheiros, mas gestor realmente, a gente vê muita pessoa física tentando aí se arriscar. E eu acho que assim, qual é a grande diferença? A gente tem, nós somos 200 no total, tá? Porque a gente tem outras áreas ali dentro do Opportunity, tem área de Private Equity, tem área de Real Estate. Mas ligado à atividade de gestão, são 35 pessoas que estão pensando nisso o dia inteiro, que têm os seus investimentos dentro dos fundos de Opportunity, tá? Então, isso é uma regra lá nossa. Ninguém pode operar na física lá, e ninguém pode ter fundos de outros gestores. Então, tudo que o gestor procura fazer para ele está fazendo para o cliente automaticamente. Então, acho que é um alinhamento muito grande, está todo mundo ali realmente muito preparado e estudando muito para tentar fazer dar certo. Claro que é difícil a gente conseguir ser sempre vitorioso nas posições, né? Então, o Total, o Market, são fundos bem antigos, vocês podem ver aí que nas crises anteriores a gente sofreu bastante, sim, mas vocês também conseguem ver coisa que agora a gente não está conseguindo ver ainda, mas vocês conseguem ver a volta que teve, né? Então, ali em 2008, por exemplo, os fundos sofreram muito, os nossos fundos, né? Não só os nossos, mas quase todo o mercado sofreu muito. E quem resistiu, quem estava com posições ali adequadas, que conseguiu ficar investido no fundo, teve uma surpresa muito boa em 2009, né? Então, isso se repetiu em uma série de outras crises. A gente espera e a gente está fazendo tudo para que isso aconteça novamente. Legal, parabenizar novamente o Opportunity, igual você falou, o total lá desde 94 aí com 4.000%, então 3.500%. Então, isso não precisa falar mais, né? Eu sempre falo que o resultado diz por si só, né? Então, eu tô louco para falar do Private Equity, Gabriel, mas como não está dentro da plataforma, eu vou tomar o tempo dos clientes, não, porque é bem legal a estrutura. Queria parabenizar o Opportunity também pelo OPCast, a conferência mensal com o Marcos e com o Luiz. Eu acho que isso aproxima muito, nós estamos no mercado aí, profissionalmente, isso para a gente levar para o cliente é muito interessante.
Então, agradecer aí a oportunidade por esse trabalho de aproximação e também colocar ouro à disposição para os clientes aí e para a oportunidade de poder estar vindo aqui para Cuiabá para estar fazendo a apresentação olho a olho a todos. Não, obrigada, combinado. Deixa eu só fazer um ponto que eu acabei não comentando, mas que é uma parte importante aí do portfólio dos fundos macro. A gente a gente fez uma posição aplicada em juros, tá? De vencimentos mais curtos, porque a gente acredita que essa crise, essa desaceleração da atividade econômica vai ter um impacto muito deflacionário na economia, tá? Então, a gente montou uma posição aí também aplicada em juros. Então, só para resumir o portfólio do total, que é o mesmo do market, só que o market em versão mais reduzida, né? 40%. O portfólio está basicamente S&P, Bolsa Brasil em menor proporção e essa posição aí aplicada em juros brasileiros. Show. Tem mais dúvidas? Galera, a gente está... Vamos aí finalizar. Acho que as principais perguntas a gente já bateu aí, falando sobre o portfólio, sobre os principais fundos. Fizemos um resumo aí entre o fundo, o market, o total, o previdência e o long only, o long biased. E convido vocês a acessarem o site aí da Opportunity, a entrar dentro do OPCast aí, ouvir também sobre os investimentos que vêm sendo feitos e aproveitar o veículo que tem à disposição. É igual a Gabriela, vou roubar isso de você, Gabriela. Ninguém se arrisca a ser médico e advogado, mas a gestor tem um monte. Então, vamos aproveitar essas grandes casas tradicionais que tem no mercado, comprovar o seu trabalho e ter essa facilidade que antigamente a gente não tinha, né? Há 15 anos atrás, como que a gente ia acessar a Opportunity, né? Hoje, internet, você consegue. Isso aí, exatamente. Super obrigada, gente. Obrigado a você, porta sempre aberta aqui em Cuiabá, passando o Covid aí, com certeza vamos organizar um evento aqui com vocês, tá? E agradecer também os nossos clientes que estão nos ouvindo. Obrigado a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aqui com a gente. Para quem não conseguiu participar ou só pegou da metade para cá, a gente vai estar encaminhando também esse vídeo no nosso canal do YouTube, e aí é só assistir ele completo por lá, tá? Mais uma vez, obrigado, Bolsa. Obrigada. 78 mil pontos. É isso aí. Vamos. A gente começou as lives, estavam com 75, foi para 62, 70 e 80. Vamos ver aí como vai ser a próxima semana. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigado. Dá um abraço, Felipe, lá. Obrigado, Felipe. Dou sim. Obrigada. Tchau. Tchau.